Para os vetores A igual a 4, B igual a 3 e C igual a 5, percebe que aqui é o módulo deles, né? Determine o módulo e a orientação de A vetorial B, o módulo e orientação de A vetorial C e o módulo e orientação de B vetorial C. Então ele fala que tem um eixo Z aqui que a gente não está vendo, né? Então a gente teria um eixo Z aqui, ó, ok? Que não aparece na figura, tá? Ó, é conveniente, antes de mais nada, né? A gente escrever quem é o A, o B e o C. O vetor A, percebe que ele só tem componente x, né? Então, o módulo dele é 4, o tamanho é 4 e é só no eixo x, então ele é o vetor 4i. O vetor B, ele só tem componente y, então ele é o vetor 3j. E o vetor C é, obviamente, a soma de A com B, percebe? Só que no sentido contrário aqui, ó. A soma de A com B teria sentido inclinado para cima aqui, né? Então o vetor C, na verdade, ele é menos 4i menos 3j, porque ele aponta no sentido negativo tanto no eixo y quanto no eixo x, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é determinar o produto vetorial entre A e B. A vetorial B. Se você quiser, você pode usar a matriz, né, não tem problema nenhum, tá? Você sempre pode usar a matriz I, J, K e botar os componentes embaixo. Só que aqui vai ter um bocado de coisa que é zero, né? 0, 0. E aqui eu vou ter 0, 3, 0. Ok? Daí a gente acrescenta duas linhas, né? I, J, K. Ok? E depois a segunda linha aqui, 4, 0, 0. E vamos traçando as diagonais, né? Para fazer o determinante dessa matriz. Então aqui a minha primeira diagonal vai dar 0. A minha segunda diagonal vai dar 12k, percebe? A terceira diagonal aqui vai dar 0. Então, na hora que a gente fizer isso, a gente vai ter aqui 0. Vamos botar, né? Aqui 12k, 12k. E aqui 0. E do outro lado, a mesma coisa, só que os sinais daí são negativos, né? Então, aqui eu vou ter 0. Aqui eu vou ter 0. E aqui eu vou ter 0. Percebe? Tudo vai ser multiplicado por 0 aqui, ó, nessas três diagonais. Então, do outro lado, na verdade, tudo é 0, 0, 0. Então, A vetor B vai ser simplesmente 12k. Bom, o módulo é tranquilo, né? Então, A vetorial B vai ter módulo 12, né? Porque ele é um vetor de tamanho 12 no eixo Z. Ele é um vetor para cá, ó. E o sentido? O sentido vai ser o sentido do eixo Z positivo. Percebe? Então, ele vai ter sentido positivo no eixo Z. Ok? Agora a gente tem que fazer, né, o A vetorial C. Mas antes disso, ó, a gente poderia ter feito direto aqui, né? A gente poderia, ó, ao invés de usar essa matriz, ter feito o seguinte, tá? Como os vetores são vetores muito simples, né? A gente poderia ter feito 4i vetor 3j, tá? 4i vetor 3j, o número a gente pode jogar para fora, isso aqui é 12 com i vetorial j. Bom, a gente faz os eixos de tal forma que a gente tenha a ordem direta do IJK, né? Então, na ordem IJK, tá? I vetorial J dá K. J vetorial K dá I. Beleza? E K vetorial I dá J. Então, se tiver nessa ordem aqui, né? Vai repetindo, ó. I, J, K. Se tiver nessa ordem, eu vou ter o próximo resultado da frente positivo. Se for na ordem inversa, se for KJ, né? Se for primeiro K e depois J, dá menos I. IK dá menos J. KJ, de novo, né? IK dá menos J. E JI dá menos K. Tá ok? Então, na ordem direta, os resultados são positivos. Na ordem inversa, o resultado é negativo. Como essa aqui é a ordem direta, ó, I e J, depois vem o K, né? Então, isso aqui daria 12K. Né? Nesse caso é mais simples, tá? Do que fazer a matriz. Os outros eu vou fazer sem a matriz, mas pode sempre usar a matriz para resolver. Beleza?
Letra B, então, aqui, né? A letra B, não, segundo, né? O segundo ele quer saber A vetor C. Bom, então, agora eu quero saber, né? Quanto que é A vetorial C. Bom, A vetorial C é 3i vetorial menos 4i menos 3j. Tá? Beleza? Só relembrando rapidinho, né? O módulo de um vetor A vetorial a um vetor B é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles. Quer dizer, ó, sempre que o ângulo for 0 graus, ou 180, né? Os vetores forem paralelos ou antiparalelos, a gente sabe que o seno dá zero. E o produto vetorial entre os dois vetores dá zero. Ok? Então, sempre que eu tiver I vetorial I, J vetorial J e K vetorial K, isso daqui, ó, dá zero. Então, quando eu vou fazer esse produto vetorial, ó, I com I, não preciso fazer, porque I com I vai dar zero. Eu vou fazer só I com J. Multiplico os números aqui, ó, menos 9, ok? E I com J. I com J é a sequência normal, né? I e J dá K, positivo. Então, A vetor C dá menos 9K. Qual é o módulo? O módulo aqui é muito tranquilo, né? O módulo de A vetor C é 9, certo? Qual é a direção e sentido? K é o eixo Z, né? Menos 9 significa que ele aponta no sentido negativo do eixo Z. Então, ele aponta no sentido negativo do eixo Z com direção em Z, né? Direção K. Ok? E o último que eu tenho que fazer aqui é B vetorial C, né? Bom, B vetorial C. Também não vou fazer matriz, né? Que é um vetor muito simples, 3J, produto vetorial com menos 4i menos 3j. Ok? Então, J com J eu não preciso fazer, porque J com J dá zero. Eu vou fazer aqui só J com I. 4 vezes 3 vezes menos 4 dá menos 12. Então, vai ser menos 12J vetorial I. Ó, agora não é a ordem direta, né? É a ordem inversa. É J depois I. J depois I vai dar menos K. Então, isso daqui vai ser menos 12 vezes menos K. Ok? Menos com menos dá mais, né? Então, isso daqui dá 12K. De novo, ele vai estar no eixo Z, né? O módulo é simplesmente o número 12. O sentido é positivo no eixo Z. Fechou?